O texto que eu quero repartir com vocês está no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 21. João capítulo 21, nós faremos a leitura até o versículo 19. João 21, de 1 a 19. Eu estou com a versão ARA, a versão atualizada. Então vocês acompanhem, por gentileza, esta leitura comigo. Está escrito o seguinte: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu gostaria de pedir permissão a vocês para só voltar nesta passagem já no final da minha fala. Meu propósito nesta manhã é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem é este homem? Que, chamado por Cristo para ser um pescador de homens, para ser um discípulo, mais tarde um apóstolo e líder deles,
Quem é este homem? Este homem que foi usado por Deus para abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios. Este homem que, restaurado por Jesus e revestido com o poder do Espírito Santo, pregava e os corações se derretiam. Orava e os enfermos eram curados. Quem é este homem? Que, fortalecido pela graça, outrora acovardado, agora não tem medo de prisões, de açoites, nem mesmo do martírio. Quem é este homem? Filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, pescador, empresário de pesca, casado, que agora reside em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Jesus. Quem é este homem? Este homem que é marcado por avanços e recuos, momentos de coragem audaciosa e de covardia vergonhosa. Quem é este homem? Que fazia escaladas, mas tinha quedas repentinas. Quem é este homem? Este homem capaz de fazer declarações lúcidas e absolutamente verdadeiras acerca de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para em seguida tentar desviá-lo da cruz, sendo usado por Satanás. Homem capaz de uma fé robusta, a ponto de dizer: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, para em seguida olhar para as circunstâncias e naufragar. Capaz de fazer promessas a Cristo, tão ousadas: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida negar Jesus covardemente 3 vezes. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta manhã. Este homem não está apenas entre nós nesta manhã. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Portanto, o que Jesus fez na vida dele, Jesus pode fazer na sua, na minha, na nossa vida nesta manhã. Um dos primeiros cenários que nós encontramos na Bíblia acerca de Pedro está lá em Lucas capítulo 5. Diz a Bíblia que Jesus estava ensinando uma grande multidão à beira do mar da Galileia, que na verdade é um lago de águas doces, encurralado por montanhas. E os pescadores acabaram de chegar numa pesca infrutífera, nada apanharam, lavavam suas redes, talvez para as lides do dia seguinte, e 2 barcos estavam ancorados, um deles era o de Pedro, e Jesus entra no barco de Pedro propositadamente e diz para ele: Pedro, afasta o barco da praia. E Jesus faz daquele barco o seu púlpito, da água o veículo da sua voz, e dali ensina aquela multidão. Depois, Jesus disse a Pedro: faze-te ao largo, vá para o fundo, e lançai as vossas redes. E Pedro, que era um falante inveterado, que via de regra falava sem refletir, disse a Jesus: ó Senhor, desse negócio aí entendo eu sou um pescador profissional, o mar não está para peixe hoje, é de noite que se pesca com mais resultados, e nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas de repente um lampejo de fé acende-lhe na alma e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Quando ele lança as redes, um cardume começa a pular, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir,
E quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas de um milagre insólito e extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, ele vai na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: não temas, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro começa a seguir a Jesus, a andar com Jesus, a ser escolhido como um discípulo de Jesus, mais tarde como um apóstolo de Jesus. E ele escuta os ensinamentos de Jesus, ele vê os milagres de Jesus, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e Pedro está convencido de que Jesus de fato é o Filho de Deus. Até que chegam lá no extremo norte de Israel, lá no sopé do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, território muito marcado pela influência gentílica. E Jesus pergunta para os discípulos numa espécie de enquete: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem: Senhor, o povo está muito confuso. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo não sabe nada a teu respeito. Jesus então pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, toma a dianteira e responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus, por ter uma definição tão clara, tão lúcida, tão verdadeira. Mas não foi o que aconteceu. Jesus respondeu assim para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus diz assim para ele: Pedro, não pensa você que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente do que os demais. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você também não saberia quem eu sou. E Jesus então diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, está aqui em João 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do próprio cristianismo. A grande pergunta é: quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Ao longo da história, 3 interpretações foram levantadas para compreender esse texto. A primeira delas, seguida talvez por mais de 800 milhões de seguidores, acredita que Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que a igreja é edificada sobre essa declaração de fé. Mas a terceira interpretação, penso eu, subscrita e defendida por todos nós, se não pela maioria de nós, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E parece-nos que o texto nos leva a esta compreensão. Se não, vejamos. Há uma espécie de trocadilho no grego, em que foi escrito o Novo Testamento, entre a palavra Pedro e a palavra pedra. A palavra Pedro no grego é Petros, que significa literalmente fragmento de pedra, ou um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso.
A palavra pedra é Petra, rocha inabalável. Metáfora usada exclusivamente para Deus em toda a Escritura. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, sobre esta pedra, sobre este maciço rochoso, que sou eu edificarei a minha igreja. Mas o pronome também nos ajuda a entender, tanto no grego, quanto no inglês, quanto no português. Há uma diferença entre o pronome demonstrativo esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia, então eu digo esta Bíblia, esta Bíblia. Mas se eu ponho a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele disse: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então o texto está nos mostrando algumas verdades. Primeiro, Jesus é a pedra fundamental da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. O próprio Pedro entendeu isso, tanto no seu discurso em Jerusalém, quanto na sua primeira epístola, quando ele diz que Cristo é a pedra fundamental da igreja. Mas em segundo lugar, Cristo, além de ser o fundamento da igreja, Ele é o dono da igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono. E o dono da igreja tem marca de cravos em suas mãos. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Terceiro, Jesus é a pedra fundamental da igreja. Jesus é o dono da igreja. Mas também, em terceiro lugar, Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Na verdade, tudo vem de Deus. Ele quem dá o arrependimento para a vida, Ele quem dá a fé salvadora, Ele quem regenera, Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, Ele quem nos sela para o dia da redenção, Ele é quem nos santifica, Ele é quem nos glorifica, de tal maneira que tudo procede de Deus, ou tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está edificando a sua igreja. Mas finalmente, é Ele quem protege a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa se vem pobreza, não importa se vem perseguição, não importa se vem pandemia, é o Senhor Jesus quem protege a sua igreja. Bendito seja Deus. Bom, tendo dito isto, mostrando para os seus discípulos que Ele era o Filho de Deus, e que Ele era o fundamento, o dono, o protetor da igreja, e o edificador da igreja, diz Mateus que agora Jesus, pela primeira vez, vai abrir para os seus discípulos um fato que eles ainda não sabiam. Era necessário que Ele subisse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, que fosse crucificado para ressuscitar ao primeiro dia. Diz a Bíblia que nesse mesmo momento, Pedro chama Jesus à parte e passa a reprovar a Jesus. Diz: tem compaixão de ti, isso de modo algum pode te acontecer. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus: larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão desses pensamentos doentios, larga a mão desses pensamentos de morte, pense melhor, pense direito, fuja desse caminho. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, cogitas apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pensem comigo,
Se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre a rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse para Pedro. Primeiro, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Jesus está mandando Satanás arredar. Satanás que estava por trás, induzindo, seduzindo, instrumentalizando Pedro para afastar Jesus da cruz. Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Se nós não discernirmos isto, nós vamos dizer: arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Eu quero dizer para você que apesar dos nossos fracassos, apesar dos nossos deslizes, apesar das nossas compreensões equivocadas, Jesus não desiste de nós. 6 dias depois, Jesus sobe um alto monte. A Bíblia não diz qual. A tradição diz que é o Tabor, outros pensam que é o Hermon, não importa qual monte, porque o povo de Deus não faz peregrinação religiosa. O povo de Deus entende que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas Jesus sobe para o alto desta montanha com o propósito de orar e leva consigo Pedro, Tiago e João. E no alto desta montanha 4 milagres acontecem. Primeiro, Jesus é transfigurado na presença deles. A Bíblia diz que as vestes dele resplandeciam de brancura e que o seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Segundo milagre, Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto, de dentro da nuvem surge uma voz divina celestial dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Agora preste atenção. Pedro, juntamente com Tiago e João, estão vendo milagres, mas não tem discernimento. Às vezes, irmãos, a nossa geração sedenta, ávida de milagres, correndo sempre atrás de milagres, tem a ilusão de que se nós enxergarmos mais milagres, nós vamos ter mais fé. Mas a Bíblia diz que a fé não vem por meio do milagre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É curioso que no topo desta montanha tem 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. E biblicamente são as 3 gerações que mais viram milagres. E quando eu olho para a Bíblia, também foram as 3 gerações mais incrédulas. Pedro está vendo milagres, mas não discerne a centralidade da pessoa de Jesus. Se não, vejamos. Ele disse, e diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando, assim: mestre, bom estarmos aqui. Então vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Pedro pensava que ele estava no controle da situação. Controle ele era. E a Bíblia diz que ele não sabia o que estava falando. Mas por que ele não sabia o que estava falando? Estava falando uma tolice. Uma tolice. Quando Pedro disse isso: bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é incomparável, ele é singular. Mas em segundo lugar,
Pedro não discerne a centralidade da missão de Jesus. Vendo milagres. Quando Jesus desce desse monte, tem uma multidão lá embaixo, e tem um pai aflito, porque apresentou o seu filho endemoniado para os discípulos, e eles não puderam libertar o menino. E diz a Bíblia que Jesus liberta o menino, cura o menino, devolve o menino saudável para o seu pai. E está escrito em Lucas 9, 43 e 44, que todos se admiraram do quanto Jesus fazia, ou quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. E então Jesus se dirige aos seus discípulos, não à grande multidão: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas o que significa? O que significa é o seguinte: diante daquele milagre, as multidões admiradas, Jesus viu a mesma situação de João 6. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, a multidão queria fazer Jesus um rei político, um Messias político, para resolver apenas os seus problemas do aqui e do agora. Essa mesma inclinação está voltando a essa multidão, e os discípulos estão seduzidos pela mesma situação. Então Jesus se dirige aos seus discípulos assim: não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem em vocês que eu vim apenas para fazer milagres aqui e agora, não pensem em vocês que eu vim apenas para essa finalidade. Entenda uma coisa: eu estou indo para a cruz. Esse foi o tema da conversa de Moisés e Elias com ele em Lucas 9, versículo 31. Conversaram sobre a partida para Jerusalém, e a palavra partida no grego é a palavra êxodo, de onde vem a nossa palavra êxodo mesmo, que significa o seguinte: Jesus está indo para a cruz, porque vai ser lá na cruz que ele vai quebrar as nossas algemas, é lá na cruz que ele vai romper os nossos grilhões, é lá na cruz que vai nos tornar verdadeiramente livres. Então Jesus está dizendo: não pensem em vocês que eu vou mudar a minha agenda, não, é para a cruz que eu estou indo, e é para a cruz que eu vou, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês. Mas Lucas 9, 45 diz assim: mas os discípulos não entenderam isso, não entendem quem é Jesus, não entendem o que Jesus veio fazer, apesar de ver milagres. Pois bem, quando Jesus desce desse monte, diz Lucas 9, 51 e 53, que ele caminha determinadamente para Jerusalém, para a cruz, e todo mundo podia ler isso no rosto dele. Aí ele chega em Jerusalém, e ele vai subindo para a cidade santa, a 800 metros acima do nível do mar. Uma multidão o acompanha, era a festa da Páscoa. A população de Jerusalém quintuplicava, e então diz a Bíblia que uma caravana o acompanha e outra caravana o espera. Quando ele chega no topo, no Monte das Oliveiras, as multidões vão estendendo ramos e palmas, e ele vai entrando montado no jumentinho, e a multidão vai gritando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras, ele cruza o Vale do Cedron, ele começa a subir as encostas do Monte Moriá. Lá estava o muro de entrada da cidade, e quando ele entra na cidade, diz Lucas que a multidão canta, e Jesus chora. E a palavra chorar lá no grego é chorar convulsivamente. Mas por que Jesus chora? Chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua oportunidade. Chora porque aquela era a cidade que tinha matado os profetas e os enviados de Deus, e haveria de levá-lo à cruz. Chora porque Jesus vê antecipadamente a invasão e a destruição de Jerusalém pelos romanos, e a cidade sendo arrasada e o templo sendo destruído. Quando ele entra, depois de purificar o templo e expulsar os cambistas, diz a Bíblia que Jesus se dirige a Pedro e a João assim: vocês vão me preparar um lugar para que eu possa comer com vocês a Páscoa. A partir de agora Jesus não fala mais para a multidão. E então Pedro e João preparam o cenáculo, porque Jesus dera todos os detalhes, e era quinta-feira à noite. A mesa está posta, o cordeiro assado,
o pão sem fermento, as ervas amargas, o vinho, do lado uma bacia e uma toalha. Isso porque não se podia sentar à mesa sem lavar os pés, lavar as mãos, porque naquela época os calçados não eram fechados como os nossos, as ruas não eram calçadas de cimento como as nossas, era deserto, muita poeira, e as mesas eram baixas, você não escondia os pés debaixo da mesa, as mesas eram baixas, você ficava escorado no cotovelo com o seu pé bem próximo do rosto da pessoa do seu lado. Só que eles eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros, porque era um papel de escravo. E eles resolvem sentar-se à mesa sem lavar os pés. Aliás, o papo que rola ao redor da mesa, quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Enquanto Jesus estava mergulhado na sombra da cruz, eles estavam na feira da vaidade, disputando quem era aquele que tinha primazia entre eles. Quando Jesus vê esse clima, ele se levanta da mesa. Jesus os choca, não com palavras, mas com atitudes. Jesus pega a bacia, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Imagine o constrangimento, a vergonha. Jesus lavando os pés de Tomé, de Mateus, de Judas Iscariotes, até que Jesus chega na frente do Pedro, ele arregala os olhos, completamente perplexo com a atitude de Jesus, e logo pergunta: tu me lavas os pés a mim? Aí Jesus responde para ele: o que eu faço agora tu não entendes, compreendê-lo-ás depois. Pedro diz: não, tu nunca me lavarás os pés, os meus pés não, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto. Aí Jesus olha para ele e diz assim: se eu não te lavar os pés, tu não tens partes comigo. Aí o Pedro, que era 880, diz: então senhor, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor pode até me dar um banho completo. Aí diz: não Pedro, agora você que não está entendendo, quem já se banhou, basta lavar os pés, vocês estão limpos, mas nem todos, porque Judas não era uma pessoa convertida. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Todos nós, irmãos, que cremos no Senhor Jesus, já recebemos um banho do lavar regenerador do Espírito Santo, e esta lavagem só acontece uma única vez e nunca mais precisa se repetir, mas todos nós precisamos continuamente nos lavar por causa da santificação, que é um processo que vai durar até a volta do Senhor Jesus, ou até que o Senhor nos glorifique. Então, depois que Jesus comeu a Páscoa com eles, Jesus canta um hino, que eram os salmos de Hilel, e tendo feito isso, diz a Escritura, que Jesus saiu para o Monte das Oliveiras. Já era noite, o clima estava pesado, Judas já tinha sido tomado por Satanás e saído para entregar Jesus. E quando Jesus está saindo, ele diz assim para Pedro, ele diz assim para o grupo: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus chega para Pedro bem de perto e diz: Pedro, Satanás os requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta e disse: Senhor, eu estou sabendo o que está acontecendo, estou percebendo o clima, estou entendendo o que está atrás dos bastidores, percebo que o ambiente é pesado, eu sei que é uma orquestração, conspiração contra ti, eu sei que o clima é muito tenso, que a coisa vai pegar, até acredito que os meus colegas não vão aguentar a pressão. Mas deixa eu dizer uma coisa bem clara para o senhor: eu sou um cara batuta, a corda não rói do meu lado. Então ele que todos te abandonem,
Eu jamais. Por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus olha bem para ele e diz: pois em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão se calou. Descer o monte Sião, atravessar o vale de Cedron, mergulharam nas fraldas do monte das oliveiras, onde havia uma prensa de azeite, um jardim onde Jesus costumava orar. E quando Jesus entra no jardim, ele deixa 8 para trás, porque Judas não está mais entre eles. Chama Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus ficou só com os 3, Jesus disse assim para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus sozinho avança para o interior do jardim. O Rei da Glória, o Criador do universo, bota o rosto no chão e se prostra. E diz Hebreus 5:7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. E ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. Quando Jesus termina esse período de oração, ele se volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. E Jesus não acorda os 3 não, só acorda o Pedro. Dá uma balançada no Pedro e diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E diz a Bíblia que Jesus volta para o segundo período de oração, e prostra-se com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, mas se não seja feita a tua vontade. Vem um anjo do céu e o consola. Ele volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo ainda. Aí Jesus volta para o terceiro período de oração. Agora a luta é maior, agora a batalha é mais renhida. Agora ele não molha o chão apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. E faz o mesmo pedido. Agora preste atenção numa coisa, irmãos. A angústia terrível acontece não é na cruz, é no Getsêmani. Porque a pergunta é esta: o que é que está fazendo Jesus ficar tão angustiado? Que cálice é esse que lhe traz horror, pânico, angústia de morte? Que cálice é esse? Será que era certeza que os seus discípulos o abandonariam? Será que era certeza que ele seria levado para o sinédrio e cuspido e esbordoado? Será que era certeza que ele seria levado ao pretório romano e seria espancado e vilipendiado? Será que era certeza que Pôncio Pilatos o sentenciaria à morte de cruz? Será que era certeza que a multidão em frene, sangue sedenta, gritaria em frene: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o? Será que era certeza que ele seria pregado daquele leito vertical da morte, suportando dores, cãibras e sede? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era esse? E a resposta é: esse cálice era a santa ira de Deus contra o meu, contra o seu, contra o nosso pecado, que deveria cair sobre nós, e que aprouve a Deus lançar sobre o seu Filho. Era a convicção de que, sendo ele santo, 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 seria feito pecado por nós. Sendo ele bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Sendo ele o amado do Pai, o Pai esconderia dele o seu rosto, e até o sol apagaria a sua luz ao meio-dia. Quando Jesus se levanta do terceiro período de oração, não tem mais angústia. Não tem mais angústia. Acabou a angústia. Ele vai para os discípulos, dá uma balançada neles, diz: acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Quando Pedro acorda atabalhoado, a multidão armada até os dentes está chegando, e Pedro saca a espada, corta a orelha do
do mal, que Jesus diz: bota essa espada na bainha, Pedro. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Naquela noite, não tem angústia mais em Jesus. A multidão chega e é Jesus quem se apresenta. E pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E eles caíram por terra. A partir daquele momento, Jesus vai para o sinédrio e ele é cuspido e esbordoado, está firme como uma rocha. A partir daquele momento ele vai para o pretório e ele é espancado e ele é vilipendiado e está firme, inabalável. Ele caminha com a cruz, as mulheres choram e ele pergunta: mas por que chorais? Não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos. A partir daquele momento, ele é pregado naquele leito vertical da morte e transforma aquele patíbulo de horror num instrumento para a glória de Deus e para a nossa salvação. Mas por que Jesus foi preso? Porque sucumbiu ao poder de Roma? Porque fraquejou diante da soldadesca do sinédrio? Não. Diz Lucas: porque aquela hora era a hora das trevas. Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram e Pedro se acovardou. Começou a seguir Jesus de longe, acompanhando João, que era aparentado do sumo sacerdote, não tem coragem de se apresentar. E diz a Bíblia que ele consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote naquela noite, onde tinha um braseiro, a noite fria. E ele vai se aproximando para desfrutar do calor do braseiro, quando passa uma criada, reconhece Pedro e diz para ele: tu também estavas com ele. E ele, diante de todos, negou e disse: eu não sei o que dizes. Ele sai do pátio, vai lá para o alpendre, passa uma outra criada, olha bem, reconhece Pedro e diz para as pessoas do lado assim: aquele também é discípulo dele. Pedro ouviu isso e respondeu: eu juro que eu não sei quem é esse homem. De repente, chegam alguns homens, talvez daqueles que prenderam Jesus, olham bem para ele, nem nessa circunstância consegue ficar calado, e diz: verdadeiramente tu és discípulo dele. Esse sotaque nortista teu, Galileu, é indisfarçável. E ele começa agora não só a negar, não só a jurar, ele começa a praguejar, falar palavrão, falar impropérios. Eu não conheço este homem. E nesse momento o galo cantou, e Jesus cravou nele o seu olhar, e Pedro caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais. Naquela noite Jesus foi cuspido e esbordoado no sinédrio. O sinédrio costurou contra ele duas acusações levianas: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. E Pedro não estava lá. Na sexta de manhã, levaram Jesus ao pretório romano, diante do governador Pôncio Pilatos, e Pedro não estava lá. Jesus foi espancado, humilhado, escarnecido, cravaram em sua fronte uma coroa de espinhos. Pilatos covardemente condena Jesus por pressão à morte de cruz, e Pedro não estava lá. Foi preciso que um outro Simão ajudasse Jesus a carregar a cruz. Pedro está acovardado, fugido. 9h da manhã, Jesus é pregado naquela cruz. Pedro não estava lá. 6h, dores, sede, cãibras. Pedro não estava lá. 3h da tarde, Jesus morre. Pedro não está lá, sequer para dar um sepultamento digno ao Senhor Jesus. Foi preciso que 2 membros do Sinédrio fizessem isso: José de Arimateia e Nicodemos. Jesus é sepultado, Pedro não está lá. Passa o sábado, o silêncio da morte. Pedro está trancado com medo dos judeus.
Domingo de manhã, de madrugada, não é Pedro, nem a pergunta foi feita para acordar a consciência deles. E eles responderam: não. Aí Jesus diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. O Senhor a quem servimos nesta manhã domina sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre os peixes. E quando eles lançam a rede à direita do barco, diz a Bíblia que 153 grandes peixes começam a pular. E Pedro é alertado por João, que tinha maior sensibilidade, dizendo assim: ô Pedro, é o Senhor, Ele chegou, Ele está aqui, Pedro.
E mais uma vez Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada sem meta, coração acelerado, pensando, e agora ele vai me quebrar, ele vai me arrebentar todinho. Quando ele chega na praia, ele toma um susto. Ele vê um braseiro, e tinha pão e tinha peixe. Mas por que aquele braseiro ali? Só tem 2 lugares na Bíblia, no Novo Testamento, onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus, e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali, como que uma restituição da cena da queda, para dizer para Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui, Pedro? Para dizer para você que na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai ter a oportunidade de me confessar. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu vou soerguer você, vou restaurar você, e vou usar você no meu reino. Depois que Jesus alimentou os discípulos, ele se aproxima de Pedro e pergunta assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Não basta amar-te igual aos outros? Por que me perguntas se eu te amo mais do que os outros? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa que você é melhor que os outros? Você ainda pensa que você é mais crente que os outros? Você ainda pensa que você é mais leal do que os outros? Você ainda mantém a sua ideia de que você me ama mais do que os outros? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus perguntou a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes para ele? Claro, porque 3 vezes o Pedro negou. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: ô Pedro, quando eu perguntei para você pela primeira vez, eu estou dizendo o seguinte, meu filho: você caiu a primeira vez, a minha graça é suficiente para levantar você. Você caiu a segunda vez, a minha graça é suficiente para levantar você. Você caiu a terceira vez, a minha graça é suficiente para levantar você. Ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Talvez você está aqui hoje com o coração partido, quebrado, porque você tem se desviado, você tem pecado contra Deus, você tem negado o Senhor com a sua vida, com o seu testemunho fracassado, pois hoje Jesus está aqui para restaurar a sua vida. Mas amados, na língua original, no grego, esse texto tem uma riqueza que é impossível verter para a nossa língua, e eu vou explicar. Há 4 palavras para amor na língua grega, diferentes. A palavra eros, que é o amor físico. A palavra storge, que é o amor familiar. A palavra filia, que é o amor de amizade. E a palavra ágape, que é o amor sacrificial. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez: tu me amas? Ele usou o verbo agapau, que é amor sacrificial, amor que dá a vida pelo outro. Pedro não respondeu essa pergunta. Pedro respondeu Jesus: eu te amo, com outro verbo, que é apenas amor de gostar, verbo filia. Então Jesus perguntou assim: Petros, agapas me, tu me amas com amor sacrificial, tu me amas a ponto de dar a sua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi o seguinte: Senhor, amor ágape eu não tenho.
Eu não estou pronto a dar minha vida por ti, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu já prometi isso uma vez e fracassei, então eu só posso dizer uma coisa para o Senhor: eu gosto de ti, só isso. E ele respondeu assim: Filose, Filose, eu te amo com amor filial, e só isso, eu gosto de ti. Quando Jesus perguntou a segunda vez, Jesus usou o mesmo verbo, Petros agapas me, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro respondeu do mesmo jeito: Senhor, amor ágape eu não tenho coragem, eu não estou pronto para dar minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu do mesmo jeito: Filose, Filose, eu gosto de ti apenas com amor filia, só isso. Por que o Pedro se entristeceu da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus perguntou a terceira vez, usando o mesmo verbo que o Pedro usara nas duas respostas anteriores, usando o verbo filéu. Jesus pergunta: Petros, fileis-me, pelo menos tu gostas de mim? Pedro se entristeceu e respondeu do mesmo jeito que respondera as duas vezes anterior: Filose, eu só gosto do Senhor. Qual a lição que a gente aprende aqui? Quando Pedro, confiando nele mesmo, prometeu a Jesus que daria sua vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha capacidade nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Mas Jesus não restaura apenas Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quem sabe nesta manhã, tem gente aqui que já foi de linha de frente, de vanguarda, e que hoje cruzou os braços, decretou a sua própria aposentadoria no reino de Deus, e recuou, ensarilhando as armas. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus está aqui para devolver a você o cajado, para você retomar o seu ministério, porque não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto tiver fôlego nos seus pulmões, você há de continuar testemunhando deste nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Mas irmãos, eu quero concluir pedindo que vocês observem comigo, por favor, o verso 18. Verso 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. A partir desse momento, Pedro é restaurado. A partir desse momento, Pedro é um homem de oração. A partir desse momento, Pedro vai ser um homem cheio do Espírito Santo. A partir desse momento, Pedro vai pregar e os corações vão se derreter. A partir desse momento, Pedro vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados. A partir desse momento, Pedro não tem mais medo da prisão, nem do açoite, nem da morte. E Jesus está dizendo uma coisa para ele: ô Pedro, você se lembra quando você prometeu que daria a sua vida por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não agora, quando você ficar velho. Eles vão te levar para onde você não quer ir. Eles vão estender e pregar as suas mãos. E você vai morrer crucificado. Mas com esse gênero de morte, você vai glorificar a Deus. E depois de dizer isso, Jesus diz: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, para a fama, para os aplausos do mundo, para as glórias desse século, mas segue-me
para a abnegação, para o sacrifício, para a morte. Numa época, irmãos, onde o cristianismo tem sido tão desqualificado, uma época em que o cristianismo perdeu o seu vigor, e tem se tornado tão antropocêntrico, onde os homens querem as glórias deste mundo, as riquezas deste mundo, o sucesso deste mundo, nós precisamos voltar a este cristianismo primitivo, viril, maiúsculo, superlativo. Mas talvez você pergunte, como Pedro reagiu a isso? Como ele encarou esse momento? E sabe, Pedro vai contar para nós o que é que ele sentiu no final, na velhice, quando ele estava prestes a ser levado para a cruz. Está escrito na Bíblia. Ele compartilha conosco. E eu quero encerrar convidando você então para ir comigo lá para segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Veja aí comigo, por gentileza. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele diz assim no verso 14, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Ele diz, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Essa expressão, certo de que estou prestes, é a mesma expressão, basicamente, que Paulo usou também no seu martírio, de 2 Timóteo 4,6. Eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aqui Pedro diz, estou certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Deixar o tabernáculo é uma palavra que significa morrer. Estou prestes a morrer. É aquela linguagem de 2 Coríntios 5. Quando esse tabernáculo se desfizer, desse corpo se desfizer, quando morrermos, temos uma casa permanente no céu. Então ele está dizendo, certo de que estou prestes a deixar o meu corpo, ou seja, minha morte está chegando, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, a morte dele foi revelada por Jesus, foi profetizada por Jesus, lá em João 21, 18 e 19. Agora, como é que ele está sentindo? Verso 15, mas de minha parte, esforçar-me-ei de que maneira? Diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar. Eu vou ser crucificado. Essa hora está chegando. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Roma não tem poder de matar a mensagem que eu preguei, o evangelho que eu anunciei. Roma vai me matar, mas não vai botar um ponto final no meu ministério. Aquilo que eu anunciei, aquilo que eu preguei, aquilo que eu proclamei, vai continuar ecoando nos ouvidos da história, vai continuar guiando e dirigindo as pegadas do povo de Deus. O mundo não pode matar a palavra de Deus. Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Bendito seja Deus. O evangelho é imortal. Oh, irmãos, que bênção é você saber disso. Que não importa se um crente vai ser martirizado, se vai ser crucificado, se vai ser queimado vivo, se vai ser jogado às feras, se vai ser fuzilado no paredão, se vai padecer nas prisões mais imundas e mais cruéis. Esta palavra continua viva. Esta mensagem continua operando, esta mensagem continua trabalhando, este evangelho ninguém poderá detê-lo, louvado seja o Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a ver a graça de Deus na vida deste homem, que não só está entre nós, mora debaixo da nossa pele.
coração dele bate no nosso peito, o sangue dele corre em nossas veias, e o que Deus fez, Deus ainda faz, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém.